Olá, queridos alunos, eu sou o professor Victor Biazon e agora nós vamos discutir o comportamento do consumidor. Tivemos as nossas aulas ao vivo e esse é o momento de nós aplicarmos aquelas teorias a alguns estudos de caso. Para isso, para nos ajudar a entender como é que funciona o comportamento do consumidor, eu trouxe um convidado. Hoje o nosso tema principal é consumo, logo existo. A gente conhece esse ditado com uma pequena diferença, mas a gente vai trabalhar isso. Se eu existo, eu consumo. Se eu consumo, é porque existo. E o nosso convidado que vai ajudar a gente a entender como funciona esse mundo do consumo, é o professor Jorge Vandal. Olá, professor, tudo bem? Olá, professor Victor, tudo bem? Fazer uma breve apresentação da minha formação. Eu sou jornalista por formação, tenho um MBA em marketing, portanto, falando um pouco de mercado, né? E um mestrado em comunicação social. Sou professor universitário, portanto, nas áreas de marketing e comunicação. E também, além de tudo, tem uma experiência de mercado com a empresa que você já tem há alguns anos, certo? Sim. Não vou falar aqui quantos anos, mas são muitos anos, não vai demonstrar a minha idade, mas eu tenho uma escola de profissões já há mais de uma década, vamos colocar assim. Vamos deixar assim. Isso. E para começar as nossas discussões sobre o comportamento do consumidor, a gente vai abordar alguns fatores que influenciam no processo de compra. A gente viu isso nas nossas unidades do livro e agora a gente vai entender. Percebemos que há fatores, há características que são inerentes aos seres humanos e essas características, elas facilitam ou elas indicam um comportamento de compra. Então, de repente, se eu moro em uma determinada região de frio ou de calor, é óbvio que isso vai influenciar o tipo de roupa que eu consumo. Se eu como comida vegetariana, isso vai influenciar que tipo de restaurante eu também frequento. Então, as características humanas, elas nos fazem escolher os produtos que nós consumimos, que nós usamos, enfim, que nós consumimos. Para que a gente possa entender a partir de casos reais, eu trouxe aqui um case. Trata-se de uma pesquisa científica que foi desenvolvida pela Denise e por mim, onde ela queria investigar os atributos de preferência e imagem para a escolha de escola de educação infantil. Então, estudou-se uma instituição de pré-escolar. O que movimentou esse estudo? A gente percebe que há uma mudança na sociedade, houve uma mudança na sociedade, sobretudo com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Antes, as mulheres tinham filhos, ficavam em casa, o marido trabalhava e elas podiam ter 6, 7 filhos, porque eles estavam bem cuidados com a mãe presente o tempo todo. A partir do momento que a mulher passou a ir para o mercado de trabalho, alguém precisava cuidar dessas crianças. Então, o fato também é que passou-se a ter menos filhos e os pais, cada vez mais jovens, também começaram a ter uma preocupação de quem é que vai cuidar dessas crianças. Eu contrato uma babá ou eu vou colocar essa criança na escola? Percebe-se hoje, então, uma movimentação bastante grande de pais que colocam seus filhos na pré-escola cada vez mais cedo, para que eles possam ter uma educação e uma socialização desde criancinhas. A partir disso também fez com que o mercado de escola infantil aquecesse. Então, abriu-se muitas escolas para atender a esse público. Pais cada vez mais preocupados, escolas percebendo isso. Logo, nós temos um mercado bastante interessante. E o texto fala o seguinte: a crescente abertura de centros educacionais privados voltados ao ensino pré-escolar fez com que os pais e responsáveis tenham um leque maior de opções, gerando assim centros cada vez mais capacitados e voltados a suprir suas necessidades. Neste rumo, o mercado tem estudado o comportamento do consumidor, notando-se que a percepção é uma das grandes responsáveis no processo de escolha da pré-escola privada. Portanto, é importante que a escola esteja percebida em seus atributos. Nas nossas aulas ao vivo, a gente viu no capítulo em fatores psicológicos que a percepção é algo importante. Sobretudo, então, nesse estudo foi aplicado um índice de percepção para saber quais são as características que a escola oferece e que vai ser levado em consideração para que os pais ou responsáveis matriculem seus filhos nessas escolas. Então, vejam, a gente está estudando o comportamento do consumidor utilizando de um caso real, aplicação de uma pesquisa.
O que são atributos? Nós vamos falar bastante sobre atributos, tanto no título quanto no decorrer do trabalho. Então o texto explica que atributos são características próprias que determinado produto ou serviço oferece aos consumidores. Então eu gosto de camisetas azuis. O fato dela ser azul é um atributo, é uma característica. E imagem é a forma de como as pessoas enxergam os produtos e serviços oferecidos. Então, este estudo está bastante atrelado às características da pré-escola e à imagem que essa pré-escola passa para o mercado. Ou seja, como que os pais e responsáveis percebem a imagem positiva ou não das escolas privadas antes de matricularem os seus filhos. A gente entende, já fazendo um paralelo à teoria, daí o professor fique à vontade para me ajudar nisso, que a imagem é fulminante, ela atrai a convicção e ela pode gerar fé. Dentro dos nossos sentidos, a visão é o que chega primeiro. Então, se eu estou com interesse de matricular o meu filho em uma escola, se eu estou com interesse de comprar um carro novo, ao passar pela rua, só o que eu vou ver é o carro que eu pretendo comprar, o modelo, a cor ou a pré-escola, as pré-escolas possíveis para a matrícula do meu filho. Então, a gente vê em primeiro lugar. Atenção seletiva ou percepção seletiva, né? Exatamente. Que o consumidor, nesse caso, ele fica mais suscetível até às mensagens publicitárias. E nesse caso específico de pré-escola e ensino fundamental, quem decide não é quem vai consumir o produto ou serviço, né? Não é a criança, e sim são os pais. E aí toda a comunicação, ela é direcionada pensando em influenciar os pais. E aí uma série de atributos e sentidos são utilizados em relação a isso. No quesito da visão, a estrutura ou infraestrutura é uma coisa que essas escolas utilizam muito nas suas peças publicitárias. Primeiro, por uma questão de segurança. Quando o pai ou mãe vê que a escola oferece uma infraestrutura com salas seguras, bem climatizadas, com equipamentos que melhoram a educação, isso já é um atributo que chama a atenção desse pai que está à procura de uma escola para o seu filho. Então, a imagem, nesse caso, é atribuída nesse sentido. Então, veja, pessoal, que percebendo, as empresas, as escolas, percebendo que o consumidor será mais suscetível a fazer a sua escolha por essa ou aquela empresa, esse ou aquele produto, tendo como um dos atributos importantes a imagem, a visão, ele buscou lá no mercado o que o consumidor leva em consideração, colocou no seu produto esse aspecto imagético, ou seja, a imagem. Essa imagem é projetada em termos de infraestrutura, em termos de embalagem, né, de beleza, para que o consumidor receba, ou seja, perceba aquela imagem e faça a sua escolha. Então, atributo, características, imagem e percepção estão totalmente interligadas. Algo que pode ser acrescentado nesse aspecto da imagem, do atributo do produto em relação à infraestrutura, em relação à segurança da criança e em relação também ao aspecto social. Porque se uma escola tem uma boa infraestrutura, se uma escola tem um prédio bonito, infelizmente esse não deveria ser o principal atributo, né? Mas é um dos principais atributos. Isso também pode gerar um status social para a família, para a mãe, para o pai e até para a criança. Eu estudo naquela escola bonita. Que é justamente aqui que a gente vai chegar. Uhum. É importante que a gente conheça, enquanto gestores, que para que o meu cliente compre, para que o meu consumidor compre, ele vai fazer uma escolha. E como é que essa escolha funciona? A figura nos mostra que 30% apenas da escolha, vai pela racionalidade. Os outros 70% é pelo apelo emocional. Então, a escola ser pintadinha, ser bonitinha, é o pai ou a mãe que vai escolher. Mas levar a criança para conhecer e ela se vê deslumbrada com aquele local, vai tocar a mãe, vai tocar o pai e o apelo emocional vai estar envolvido naquele processo de escolha. Então, a percepção que o pai e a mãe têm da escola, mais a percepção que eles têm do agrado ou não do filho, vai ser levada em consideração na hora deles escolherem esta ou aquela escola, esta ou aquela camiseta. Enfim, a premissa vale para todo tipo de produto ou serviço.
E a gente está falando sobre processo de compra, processo de decisão, e alguns autores, e nós vimos na nossa bibliografia, apresentaram formas, um pequeno esquema de como que é feita o processo de decisão e escolha de produtos e serviços. O nosso livro apresentou 5 etapas. Eu trouxe para a gente discutir aqui em 7 etapas. Eu utilizei como fonte o Blackwell, ele mais outros 2 escritores, o Engel e o outro que eu não vou lembrar o nome, que é com F, eu nunca lembro. Por isso que é Blackwell et al. Eles trabalham com 7 processos desde o reconhecimento de uma necessidade até o descarte. Então a figura, ela nos mostra, e com a setinha, como funciona o reconhecimento da minha necessidade. Eu preciso trabalhar. O pai e a mãe da criança trabalham. Eu tenho que deixar minha criança com alguém. Eis a necessidade. A busca de informação. Quantas escolas primárias, infantis, eu tenho na minha cidade ou na minha região? Eu levantei alguns números. Então eu tenho lá 5, 6, 10, 15 escolas. Depois que eu busquei essas informações, eu vou avaliar todas essas escolas. Vou fazer uma avaliação antes de efetuar a minha compra. A partir do momento que eu fiz a minha pré-seleção, fiz a minha peneira, comprei, eu decidi. Então eu passo pela fase da compra. Depois que eu levei o produto para casa ou matriculei o meu filho naquela escola, existe a fase do consumo. Eu uso o produto ou eu uso o fruto do serviço. No caso, a criança está utilizando o serviço. O pai e a mãe vai acompanhar o caderno de tarefa, se a criança chega em casa machucada ou não, se a criança reclama ou chora porque não quer ir para a escola. Isso tudo faz parte do processo de consumo. E nesse processo de consumo, após ele, aparece a nossa avaliação, após ou durante esse consumo. Essa avaliação está ligada ao processo de satisfação ou de insatisfação com aquilo que eu comprei. Então, se eu estou satisfeito, há uma tendência de eu permanecer consumindo, ou assim que esse produto acabar, eu comprar outro, mas daquela mesma marca, ou naquela mesma loja, ou daquele mesmo vendedor. Por quê? O meu processo de compra até aqui foi satisfatório. Se eu tenho uma experiência ou experiências ruins, a minha avaliação pós-consumo vai me trazer insatisfação, o que vai me levar ao descarte, ou seja, eu deixo de consumir aquele produto, eu tiro meu filho daquela escola e coloco em uma outra. Para que esse estudo pudesse ser desenvolvido, foi utilizado um questionário agrupado em 5 fatores, que a escola foi dividida em 5 fatores: competência, atendimento, espaço de convivência, a acessibilidade e a infraestrutura. Então foram elaboradas questões que compartilhassem essas informações e agrupadas em 5 fatores. E também foi enviado um questionário para os pais de alunos de 0 a 4 anos que estavam naquela escola, para a gente poder saber quais são os atributos de imagem que eles levavam em mais consideração. Por que em mais consideração? Porque o questionário era respondido em escala Likert de concordância, desde discordo totalmente até concordo totalmente. Então, uma escala Likert de 5 pontos. As pessoas liam as frases e anotavam se ela concordava ou não que a escola possuía aquela característica de imagem. E nós chegamos a alguns resultados. Vamos conhecê-los. Dentro dos fatores influenciadores, tanto os fatores psicológicos, em que foram atribuídas percepções importantes, quanto aos atributos de educação, qualidade, respeito e inclusive quanto ao status, este, por sua vez, está alocado dentre os fatores sociais. Então é o que o professor Jorge comentou. O fato daquela escola ter nome, ter marca, ter uma imagem positiva, gera um status positivo para aquela criança, para aquela família, por pertencer àquela unidade. Isso está acoplado dentro dos fatores sociais. Mas a percepção disso tudo, do que a escola tem, isso são fatores psicológicos. Além disso, a preocupação dos pais com a autoimagem e a propagação do estilo de vida que eles têm, estes também representam os fatores sociais. Então veja, é uma simples escolha. Qual escola eu vou matricular o meu filho? Todos esses processos passam antes de eu fazer a minha escolha. Se eu matricular o meu filho na escola tal,
Qual é a imagem que eu vou ter perante aos meus amigos, às outras crianças, aos coleguinhas? Se eu matricular naquela outra escola, aquela escola tem mais imponência, é mais bonita, tem mais estrutura, ou é mais forte na cidade. A gente usa essa expressão, naquela cidade, aquela escola é forte na cidade, tem um bom ensino, mas também quem estuda lá tem um status interessante. Então são fatores, tanto pessoais, sociais, como psicológicos, que sim influenciam a escolha pela escola do seu filho. Não é só a educação ou quem vai cuidar, muita coisa está envolvida ali. E o interessante é que, abordando os fatores culturais, os fatores culturais são percebidos como importantes e abarcam os outros demais fatores, neste caso exclusivamente. Então, a cultura de uma cidade ou de uma região faz com que eu escolha determinada escola pela educação que ela vai oferecer, pela imagem que ela passa e pela imagem que eu e a minha família teremos para a sociedade. Tudo isso é cultural. E você acaba, no caso, agregando, você quando busca essa escola, você está agregando aquela imagem, aquele status, à sua personalidade. Exatamente. Enquanto indivíduo e enquanto família. Então tudo está interligado. Às vezes a gente não percebe isso na hora de fazer uma compra. Por que eu compro aquele ovo de Páscoa? Por que eu compro aquele carro? Mas analisando, a gente percebe que todos esses fatores sim influenciaram a nossa escolha. E o Kotler fala no livro Administração de Marketing, quando vai falar de comportamento consumidor e os fatores influenciadores, que a cultura é o principal fator influenciador, né? E a partir disso você tem as subculturas, você tem os fatores sociais, os fatores psicológicos e assim por diante. Mas a cultura onde eu estou inserido, aquilo que é importante no rito, no dia a dia da sociedade em qual eu estou inserido, é fator muito importante, influenciador no meu processo de escolha, né? E nesse artigo, nessa pesquisa, isso ficou muito claro. Porque os outros fatores apareceram com as suas particularidades, mas todos eles estão presentes pelo fator cultural. Por ser aquela cidade, ser aquela região e ser aquele povo que pensa daquela forma, e isso influenciou todo o processo de escolha. E a gente pode falar de cultura e subcultura, às vezes você tenta homogeneizar a cultura de uma cidade ou de um país, isso é muito difícil, é complicado, mas você pode homogeneizar a cultura de uma comunidade. Às vezes, uma determinada comunidade, como por exemplo, aqui em Maringá você tem a comunidade nipônica, por exemplo, eles têm toda uma cultura e aí as escolas que comungam dessa cultura são as que se aproximam. Ou você tem até escolas que são escolas ligadas à religião. Inglesa, a religião, então aí você católica, né, ou evangélica, então é muito próximo isso, é muito importante o fator cultural. Claro que em outros produtos ou serviços que a gente vai adquirir, tem um fator menor, mas no caso de escola, de educação, realmente a cultura é muito influenciadora. Até porque dentro da cultura estão inseridas as famílias, os Sim, sobrenomes das famílias, então isso influencia bastante. O meu filho, com o meu sobrenome, ele precisa estudar na escola que oferece o melhor isso ou o melhor aquilo. E nesse estudo também ficou claro, ficou comprovado com relação aos atributos que foram classificados como preferenciais pelos pais, que foram relacionados à competência, depois ao atendimento e, por último, ao espaço de convivência. Eu até fiquei um pouco surpreso que a competência tenha prevalecido, ou seja, a educação, os valores familiares que aquela criança vai receber foram bastante levados em consideração pelos pais respondentes dos questionários. E com relação à imagem que os pais têm da escola, eles relataram que é uma imagem de qualidade, segura e acolhedora, que tem bons professores com experiência prática e didática e que faz com que os alunos pratiquem aquela adequação de valores, os princípios, os mesmos valores e princípios que eles têm em casa, a escola adaptou para o seu convívio social. Então, isso foi um fator muito importante para os pais e responsáveis que responderam ao questionário, que a escola, além da educação dita básica, também ensine valores morais aos alunos, mesmo aqueles de 0 a 4 anos. Essa pesquisa foi feita com pais que já estão com os filhos nessas escolas. Que já estão. Então, essa imagem que eles têm, a percepção que eles têm da escola após o consumo, né, ela existe porque
é próximo daquilo que eles perceberam quando foram buscar. Exatamente. Né? Então ela se aproximou. O que quando não se aproxima, aí acontece o descarte, como você falou. Né? E o descarte imediato. E daí nós vimos que é importante conhecer o consumidor, porque o consumidor tem opinião, ele faz a sua escolha com base em sentimentos, mas também na fase racional. Agora, enquanto gestores, enquanto lado de cada empresa, o que será que a gente tem feito para fazer com que os consumidores nos percebam como a melhor escolha? A escola Estudo de Caso, ela foi questionada com relação a isso e nós chegamos aos seguintes resultados. Como a escola se prepara para ser vista como preferência e de imagem positiva diante da sociedade? Chegou-se ao seguinte resultado, que percebe-se uma real preocupação constante em satisfazer as necessidades dos pais ou responsáveis, que, consequentemente, são as mais valiosas propaganda positiva da escola. Contudo, a escola vem desenvolvendo habilidades para saber lidar com diversas situações do cotidiano, desde a infraestrutura básica e qualidade no ensino até os princípios familiares e culturais. Então, essa é uma escola recente. O material vai estar disponível para vocês lá no material extra, pessoal, caso vocês queiram ler o artigo por completo, mas é uma escola recente. Então, eles ainda estão conhecendo quais são os valores morais, quais são a cultura, quais são as preferências de pais responsáveis para que eles possam adaptar isso, ter na escola, oferecer isso e fazer com que os pais sintam a satisfação de terem seus filhos ali e o boca a boca ser a melhor propaganda que vai gerar uma imagem positiva. É um grande desafio, né? Acho que para toda e qualquer escola, porque os valores morais, éticos e até mesmo os culturais, eles estão mudando muito rapidamente, Exato. Né? Na nossa sociedade. E aí a instituição tem que filtrar um pouco isso, porque ela tem que se adaptar aos novos tempos, mas também não pode sair fora dos seus princípios morais e éticos que basearam a formação daquela escola, né? E é bastante interessante. E para fechar, para resumir esse caso, antes da gente passar para o outro, para a gente poder fazer esse vínculo entre o que nós estudamos de fatores influenciadores e processo de compra ao caso real. Fatores tanto psicológicos, sociais, pessoais e culturais exercem influência e que a preferência no âmbito do serviço e infraestrutura são os mais impactantes para que a imagem possa ser vista como positiva. Ou seja, a infraestrutura aparecendo. O serviço que você presta, mais o local onde esse serviço é prestado, é levado em consideração. Então não basta ter educação de qualidade, tem que ter uma escola bonita. Exatamente. Porque aquela questão da percepção, aquela questão da imagem, e aí ligada ao status, né? Ao status que aquilo vai proporcionar. E também outros aspectos psicológicos, até como a segurança, a proteção do meu filho. Quer dizer, esse estudo de caso é a prova de que esses fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais, eles são determinantes na escolha dos produtos ou serviços. Exato, porque existe a diferença entre fator determinante e fator importante. Sim. Um fator importante eu levo em consideração, mas não é esse fator que vai me fazer comprar. Agora, o fator determinante é aquele que vai me levar a decidir por comprar. De repente, eu acho um fator importante para mim o shopping ter estacionamento. Mas é fator determinante eu encontrar o produto que eu quero naquele local. Exatamente. Você pode deixar de ir num shopping que tem estacionamento para ir num outro shopping que tem a loja que você procura tal produto. Exatamente. Né? Uma coisa importante, mas não é determinante. Perfeito. Falando um pouquinho sobre o diálogo de emoções. A gente viu que a escola entende que é importante ter uma imagem positiva para que o boca a boca aconteça. Você acredita que no caso da prestação de serviço, o diálogo, o boca a boca, é uma excelente opção de comunicação com o consumidor? É fundamental, porque é a partir do momento que o consumidor avalia, consome e avalia o consumo ou o serviço que ele contratou, e a partir dessa percepção que ele tem,
que ele vai se posicionar em relação àquele produto ou serviço. Muitas vezes não falando nada, mas algumas vezes indicando. E outras vezes, o que é muito ruim, aí ele gerando a insatisfação, ele vai falar mal daquela empresa. E aí eu posso dar uma contribuição muito grande, que, como eu te falei, eu tenho uma escola de cursos profissionalizantes há muito tempo. E assim, o investimento, e sou professor de marketing, mas o investimento que a gente sempre fez em propaganda foi muito pequeno. A nossa melhor propaganda é o marketing boca a boca, e isso é feito a partir do momento do estudo do mercado, da identificação das necessidades dos consumidores e ofertar um serviço de qualidade. E não também, aí se você for fazer publicidade, não oferecer uma coisa que você não possa entregar, porque tem aquela questão entre gerar expectativa. Você pode gerar uma expectativa muito alta, mas a sua entrega tem que ser muito alta. Agora, se você gerar uma expectativa mediana e a sua entrega for alta, aí você tem um alto grau de satisfação e a relação com o cliente fica... E é uma questão ética, né? Por que você vai prometer aquilo que você não pode entregar? Então... Mas, infelizmente, muitas empresas não vão por esse caminho. Elas prometem mundos e fundos e não entregam quase nada. Aí depois, nas entrelinhas do contrato, tem vários pormenores que acabam fazendo com que não seja entregue aquilo que foi prometido. Exatamente. Gera insatisfação, gera reclamação, um boca a boca negativo, e aí... acaba com a imagem positiva que a empresa poderia ter. É aquela máxima, vender um produto uma vez é relativamente fácil. Agora, continuar vendendo e atendendo aquele cliente de uma forma duradoura, aí que está o grande segredo do marketing. Eu percebo que no nosso livro a gente discutiu bastante essas questões do que leva o consumidor a comprar. Eu trouxe um outro caso aqui para a gente. Como gestores, precisamos saber vender o nosso produto ou o nosso serviço. E conhecer o mercado, buscar informações, é primordial para que possamos enxergar oportunidades e focar no público correto. Aí a gente vai abordar também o comportamento do consumidor, mas já com um pezinho na segmentação de mercado. Vamos lá. Eu trouxe um outro caso, que o título é Identificação de Oportunidades e a Crescente Abertura de Empresas Voltadas ao Cuidado do Corpo. Um artigo produzido pela Tamires e por mim. Na contextualização, a gente traz que o Brasil teve um grande aumento no número de academias, a abertura de empresas voltadas a esse cuidado com o corpo. E por que será que tantas academias estão sendo abertas? E daí a gente foi fazer um estudo sobre isso. Utilizou-se um método exploratório e foram investigadas 6 academias em uma determinada cidade aqui da região noroeste do Paraná. A sociedade, tradicionalmente, dentro de um conceito cultural e de influência cultural, faz com que as pessoas procurem cada vez mais se adequar aos padrões estéticos impostos por ela. Então, novamente, estamos falando dos fatores culturais. Se eu sou loiro, alto, bonito, estou dentro. Se eu sou baixinho, gordinho e careca, eu estou fora. Sim. Então, existem padrões culturais que são impostos pela mídia, mas também pela própria sociedade. Sim. A própria sociedade tem seus pré-conceitos. E aquilo que é dito como bonito ou como correto, ele tende a ser favorecido. Logo, se o ser magro ou o ser forte é o que é culturalmente aceito, as pessoas vão procurar academia, então, obviamente, teremos abertura de academia com um público preocupado com a aparência do seu corpo, a aparência estética. Como resultado, eu vou virar aqui um pouquinho, senão eu não enxergo, a gente teve ali as 6 academias que foram entrevistadas, seus empreendedores, o tempo em que ela está aberta, e todos os proprietários se consideraram empreendedores quando foram abrir as suas empresas. Eles acreditam que sim, a busca de informação pode oferecer melhores serviços, e todos eles não, mas 66% destes empreendedores, eles tinham experiências anteriores e por isso abriram as suas empresas. Eles acreditam que são procurados pelos clientes que buscam qualidade de vida. Então, os donos de academia acreditam que quem se matricula lá procura qualidade de vida. Apenas 33,33% acreditam que é por estética. E somente 16,66% acreditam que procuram por saúde. E 100% dos empreendedores, eles tentam se diferenciar
para satisfazer o seu público. Então vejam em que cenário estamos trabalhando. Os donos das academias abriram os seus empreendimentos, pesquisando o mercado e tinham experiências anteriores, acreditam que são procurados, que têm alunos, sobretudo alunos que querem ter qualidade de vida. Então, onde é que eles buscaram essa informação, né? Porque o que está se apresentando é outra coisa. As pessoas estão buscando estética na sua maioria. Mas vamos ver qual foi o resultado deste trabalho com entrevista ao público. Então, além dos empreendedores, foram entrevistados usuários de academia. Foi feito um Google Docs ou um formulário eletrônico, respondido em caráter de conveniência, em acessibilidade, e nós chegamos a algumas conclusões. Temos um perfil aqui dos usuários de academia. Em destaque, nós temos que a faixa etária predominante é de até 18 anos. São pessoas que estão com um contrato mensal nas academias e que estão nas academias atuais há menos de um ano. E olha só, eles buscam qualidade de vida ou bem-estar. Eu fiquei chocado ao ver isso, porque eu não acreditava que isso pudesse acontecer ainda, que qualidade de vida fosse superior à busca pela estética. Mas nesse caso, dentre os respondentes, eles buscam a qualidade de vida ou estar bem consigo mesmo. Eu acho que essa questão da qualidade de vida e estar bem consigo mesmo pode estar associada à questão estética para eles. Quer dizer, que culturalmente se tem a impressão de que quem tem um corpo definido tem qualidade de vida, que e praticar exercício físico te traz qualidade de vida, mas traz bem-estar, traz um relaxamento. Agora, que na maioria dos casos, ou em muitos casos, para não ser generalista, o fim não é qualidade de vida. O fim, em muitos casos, tá bonitão, sarado. Exatamente. E aí o que acontece? Dá para perceber agora que as academias percebem que existe um discurso por parte dos alunos. Então, elas incorporam esse discurso de qualidade de vida. Já que o discurso deles é pela qualidade de vida, eu vou incorporar isso no meu posicionamento também. O que não significa que ele é verdadeiro, mas que eu vou absorver esse meu posicionamento também. O estudo do comportamento do consumidor ele é bastante interdisciplinar. E dentro dessas interdisciplinas existe a sociologia, que estuda a sociedade, a questão da antropologia, o fato da gente saber como lidar consigo e com o outro, e também a parte psicológica. Que é muito, né? Então, se a gente for fazer algumas analogias, for fazer uma parte filosófica da coisa... Subjetiva. Busco qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Se a gente vai até as academias, a gente precisa fazer, antes de começar os treinos, um teste. Eles fazem ali uma avaliação física. Aí vem com aquele maldito instrumento chamado adipômetro medir as suas gordurinhas. E daí ele fala, ó, você tem X% de percentual de gordura aqui, X% ali. Para que você possa ser mais saudável, você precisa então diminuir esse percentual de gordura. Se eu diminuo o percentual de gordura praticando atividade física, eu vou enrijecer os meus músculos vão crescer, ficarem tonificados ou até rasgados, e o meu percentual de gordura vai diminuir. Logo, eu vou ter saúde, vou ter bem-estar, vou ter qualidade de vida, que daí vou evitar problema no coração, mas vou estar bonito e charmoso e esteticamente aceitável. É unir o útil ao agradável. Exatamente. Como fatores influenciadores, o que mais se destacou foram os fatores pessoais. As expectativas que eles buscam na academia é a hipertrofia. Aí agora apareceu. Justamente. Então aí a gente percebe, eles querem qualidade de vida, mas como? Tendo hipertrofia. O fim é hipertrofia. Eu quero estar saradão. Okay. Com relação ao grau de satisfação que eles apresentam com a academia que estão atualmente, é super grande, é muito satisfeito. Até porque a academia é um local também de encontro. Então, exato, é a experiência social. Ela não é, apesar da musculação ser uma atividade... Um exercício isolado, mas dificilmente as pessoas malham sozinhas. Né? Okay. Existe aquela questão do revezar, de você ter ali, e realmente é um ponto de encontro. De amigos, né? Você passa ali 1 hora, 1h30, 2 horas malhando, aquele que é mais bitolado, ele nem olha para o lado, ele só malha. Mas se você faz desse momento, por quem procura o bem-estar, um momento de lazer, de descontração, a academia é um ponto interessante. E a satisfação pode estar ligada à convivência que ele tem com os amigos ali. O fato de eu ter um ambiente que tenha aparelhos
que suportem a minha necessidade, de eu ter profissionais que atendam ao que eu estou buscando, de eu ter pessoas que circulam à minha volta, que me agradem aos olhos e que também me sirvam de incentivo, pronto, estou muito satisfeito. Ok. E foi perguntado para eles também se eles trocaram recentemente ou já trocaram de academia. E a maior parte sim havia trocado. E qual foi o motivo que você trocou da anterior para essa que você está agora? Infraestrutura. Que no caso dos aparelhos é uma coisa muito importante. Então, além de eu querer estar gostosão, saradão, eu quero ter um aparelho que não machuque, Sim. eu quero ter um estofamento bonitinho, eu quero aparelhos modernos, ou seja, eu quero chegar lá e encontrar um aparato tecnológico que venha a suprir ao que eu estou buscando, a minha necessidade. Porque eu tenho expectativa de hipertrofia para melhorar o meu aspecto visual, que é meu, pessoal, e por isso eu busco infraestrutura. Então vejam que as informações vão se convergindo. Exato, elas vão aparecendo aí. A gente leu aqui na teoria como funciona, mas agora na prática a gente consegue enxergar que isso realmente acontece. Então, para resumir, os usuários buscam a academia para obtenção de qualidade de vida, o que é de conhecimento dos gestores. Então existe uma sintonia entre o usuário e o gestor, que por sua vez se prepara para receber. Então, uma vez que o gestor sabe, uma vez que você, aluno, dono ou trabalhando dentro de uma estrutura de mercado, sabe o que o seu cliente quer, você vai se preparar e vai buscar oferecer aquilo que ele quer para quê? Agradá-lo. Foi o que a gente percebeu. O mesmo discurso do aluno é o discurso que a academia Exatamente. se aproxima. Então, ou seja, eles estão com informações sinérgicas. Eis o papel do gestor. Por que eu estudo o comportamento do consumidor? Por que eu estou lendo esse livro falando de fatores influenciadores ou processo de compra? Para que eu possa, uma vez entendê-lo, oferecer aquilo que ele quer. Exatamente. Agora, se eu, enquanto gestor, não busco essa informação, dificilmente eu vou oferecer aquilo que ele quer exatamente. Logo, o meu concorrente vai adorar que você faça isso, porque o cliente vai para outra academia. Se reconhecem como empreendedores e identificam a oportunidade para abertura de empresas, analisando o mercado. Então, essas 6 academias que foram estudadas, elas foram abertas porque os seus gestores perceberam a importância da pesquisa de mercado, de conhecer o consumidor foco dele. Quem são as pessoas que hoje buscam academia? O que essas pessoas querem? Vale a pena investir nisso? Como que eu preparo a minha empresa para receber esses clientes? Qual é a imagem que as pessoas têm da minha empresa? E ainda mais, qual é a imagem que as pessoas querem ter de si frequentando a minha empresa? Que é muito importante. Então, conhecer o público com quem irão trabalhar é imprescindível para que eu possa crescer. Se eu abro uma academia, compro uns aparelhozinhos lá e contrato 2 professores e deixo para autorar, não vai ser assim que vai fazer funcionar. Ainda mais que esse mercado está aquecido, mas por outro lado muito concorrido. Como, né, se você está numa cidade pequena que não tem ninguém, aí você não tem opção. Agora, em cidades de médio e grande porte, cada vez mais você vê esses tipos de empreendimentos sendo abertos. Sem contar que é importante, falando de academia, é importante que elas saibam que há pessoas que procuram a hipertrofia, que procuram a musculação, o treino em si, mas tem pessoas que procuram atividade coletiva, como as atividades aeróbicas, vivem fuçando na internet para saber quais são as novidades em termos de perder gordura. Então as academias precisam buscar isso, porque os clientes estão bem informados e eu preciso, caso eu queira permanecer no mercado ou melhorar a minha fatia de mercado, meu share, eu preciso oferecer aquilo que eles querem. E é interessante que você trouxe 2 casos de prestação de serviço. Sim. Um de escola de ensino infantil, fundamental, e academia, né? A economia de serviço, ela é altíssima. Não, o Brasil hoje é uma economia de serviço. A indústria está quase só com 10% de mercado e o comércio é menor que o serviço hoje em dia. Então, o Brasil hoje é uma economia de serviço e a gente tem que se ater para esse lado. Enquanto gestor de mercado, eu preciso saber a importância que o meu serviço tem. Abordando um pouquinho nesses minutos finais da nossa aula de estudo de caso sobre a segmentação de mercado, consumidor e a comunicação, que daí a gente entra com o seu forte. A comunicação interna e a comunicação externa devem estar em sintonia.
a gente vê que muitas empresas, porta para dentro, trabalha de um jeito, da porta para fora, trabalha de outro. O que fazer, professor? Olha, se a gente for fazer um link entre comunicação interna e comunicação externa, e até pegar os exemplos que a gente trouxe, que você trouxe na aula de hoje, a comunicação interna, vamos pensar no nosso cliente interno, não só nos funcionários, mas, por exemplo, escolas ou academias, ela tem os seus clientes ali todos os dias, ou muitas vezes por dia, junto com eles. E a comunicação interna serve para continuar o relacionamento com esses clientes, continuar percebendo não só novos clientes e também atendendo as necessidades que vão surgindo ao longo do dia a dia da empresa. Então, mais uma vez, quando eu falo em comunicação, eu falo mais em ouvir do que falar, né? Você está atento ao seu cliente no seu estabelecimento para poder oferecer serviços e soluções para ele. A comunicação interna também inclui os seus funcionários, de você conhecer as expectativas dos seus funcionários e transmitir as expectativas que os seus clientes têm para que os seus funcionários possam estar adequados. E a comunicação externa é aquela que a gente vê as empresas fazendo quase todos os dias em grande monta. Quer dizer, nós somos impactados pela propaganda, por exemplo, pela comunicação externa, mais de 3.000 vezes ao dia pelos anúncios publicitários. E as empresas, de uma forma quase que patológica, de uma forma meio que psicopática, ela faz comunicação externa exageradamente. Por quê? Porque elas não se preocupam em manter o cliente, se preocupam em estar atraindo cada vez mais clientes. E a gente sabe que o custo que você tem para manter um cliente é muitíssimo menor que o custo que você tem para atrair um cliente novo. Então, primeiro vamos cuidar do cliente que eu já tenho, fazer toda uma comunicação para ele ser percebido e para percebê-lo, e depois eu vou fazer a comunicação externa para atrair novos clientes e também gerar uma imagem positiva na sociedade, que isso é muito importante. E é bacana que exista uma preocupação das empresas, desses gestores, em dialogar com os seus públicos, mas na linguagem deles. Exatamente. Ter essa preocupação e adaptar. Com os exemplos que nós trouxemos da educação infantil e das academias, uma excelente forma de se comunicar é o resultado. Você colocar o seu filho numa escola e ele saber contar, saber ler, aprender... Você demonstrar o resultado para o pai, um conhecimento. Né? O pai vai se sentir feliz com a escolha. Sim. E aquela questão de ego, de imagem, vai voltar a aflorar. E na academia, a mesma coisa. Você ser matriculado, você frequentar determinada academia e apresentar uma diferença corporal de quando você entrou para agora, é o seu resultado que vai fazer propaganda para os outros. Exatamente. Ou seja, a empresa, tanto a escola quanto a academia, enfim, ela precisa se preocupar com o resultado que o seu cliente vai ter para que esse resultado sirva de boca a boca ou corpo a corpo no mercado lá fora. E na prestação de serviço isso acontece a médio e longo prazo. Né? Enquanto quando você compra um produto de consumo rápido, um sapato, um tênis, é a experiência do usuário de uma forma solitária com aquele produto. Já na prestação de serviço, você está participando daquilo todos os dias, construindo isso junto com ele. Né? Professor, para a gente fechar, tentando abordar segmentos de mercado, a gente sabe da importância de se escolher um segmento. Poucas empresas praticam aquele marketing de massa, onde você sai atirando para todo lado e quem você atingir está valendo. Não. É importante que as empresas tenham uma concepção de que eu quero trabalhar com um público específico, é mais fácil. Eu diminuo o meu mercado, só que eu conheço mais. Então, eu diminuo na largura, mas eu vou mais profundamente. Então, eu conheço quem são as pessoas. Então, lojas que trabalham com roupas exclusivamente femininas, empresas que trabalham com viagens exclusivamente para idosos, hotéis que trabalham exclusivamente com casais que tenham filho, porque tem playground e tal. É importante que as empresas tomem essa consciência de que se eu segmento meu mercado, se eu sei o que eu vendo e para quem eu vendo, é possível eu estudar melhor esse público, conhecê-lo e trazer para dentro da empresa aquilo que eu quero oferecer, porque eu sei que ele vai querer comprar. Só para fechar esse caso, eu gostaria que você contasse para a gente que a gente está lidando com um novo consumidor. Uhum.
quem é esse novo consumidor, essa geração Y ou a geração Z que a gente vê falar agora, pessoas totalmente informadas que estão utilizando as plataformas digitais cada vez mais para fazer o seu processo de compra. Muitas vezes acontece mais na plataforma digital e também o processo de compra acontece, que eles podem comprar virtualmente. Eu sei que você fez um trabalho falando sobre esse discurso que dissolve fronteiras. Então, existe como segmentar um mercado, existe como eu conhecer esse novo consumidor, utilizando o exemplo da Stella Artois? A segmentação de mercado em marketing, como nós a conhecíamos e praticávamos, o conceito de segmentação de mercado, que é dividir o mercado, tentar dividir o mercado em pequenos grupos homogêneos, olhando a questão geográfica, demográfica e psicográfica e a comportamental, ela está se dissolvendo, porque a questão geográfica, por exemplo, ela já não tem mais o menor sentido, se a gente incluir no nosso conceito a questão do digital. Então, geograficamente, você não precisa se preocupar com isso. Demograficamente, no sentido de gênero, de homens e mulheres, faixa etária, instrução e também renda, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas podem ter a mesma faixa etária, as pessoas podem ter a mesma renda ou rendas diferentes e ter comportamentos completamente diferentes. Tem uma agência, que é a agência DM9, fez um estudo dos perfis digigráficos, onde ela demonstra, não por idade, por gênero, por renda ou pela localidade onde a pessoa mora, mas sim qual é a maneira com qual a pessoa se comporta em relação às tecnologias e as utilizam isso no seu consumo. Você diria então que dentre esses fatores segmentais que você citou, a segmentação comportamental ela é a que mais está em alta. Isso, é a mais importante pelo fato de que as pessoas têm estilos de vidas parecidos, mas têm comportamentos diferentes em relação... antes a gente tinha uma maneira muito fácil de estereotipar certos segmentos, e hoje não. E as marcas estão percebendo isso. Então elas não querem mais se relacionar especificamente com pessoas de uma classe econômica ou de uma região específica. Até porque existe aspiração. Exatamente. E aí ela quer se relacionar com as pessoas que se identificam com aquela marca, com aquele produto, com aquela filosofia daquela empresa. Por isso a importância do posicionamento da empresa. Exatamente. E aí você vai se comunicar não com um grupo de consumidores homogêneos na sua renda, em si, no seu comportamento, nas suas aspirações, nos seus desejos. Aí a comunicação acontece de uma forma muito mais efetiva. E conta pra gente como é que a Stella Artois conseguiu movimentar pessoas do mundo todo, esse novo consumidor informado e digigráfico. O case que eu trabalhei da Stella Artois a Stella Artois é uma cerveja premium. Então, assim, com um posicionamento elevado, segmentou o seu público. Ela é perfeita, então mais ou menos, o próprio preço da Stella Artois já coloca esse posicionamento de uma cerveja premium. Mas não necessariamente você precisa ter muito dinheiro para comprar uma cerveja Stella Artois. Ao invés de tomar 10, toma uma. Exatamente. E aí ela fez um concurso cultural nas redes sociais, linkando com um patrocínio do Festival de Cannes, onde você se colocava num cartaz, você montava um cartaz do Festival de Cannes como você estivesse lá e concorria uma viagem a Cannes. Isso você está segmentando a pessoa por um lado de cultural, pessoas que gostam de filmes, pessoas que estão linkadas na rede e o produto vinculado a isso. Não necessariamente a sua renda, mas também as suas aspirações. E o que eu achei bacana desse estudo foi que eles conseguiram deixar a cerveja, deixar a sua marca cada vez mais globalizada, então trabalha-se o marketing global e não apenas o local. Eles conseguiram lidar com esse novo consumidor, então se formos falar sobre o futuro do consumo, o futuro do perfil do consumidor apesar de ser um produto centenário, porque a Stella Artois é um produto que tem mais de 100 anos, ele se adaptou ao longo do tempo. A gente tem aqui a sequência aqui de logomarcas, mas eles entenderam a necessidade de se adaptar. Eles segmentam, sim, o mercado de forma geográfica, porque não são todos os lugares que a cerveja é oferecida, de forma demográfica, de forma psicográfica e também a comportamental.
mas eles estão ligados a esse novo consumidor de formas variadas, ou seja, eles conseguem estar na cabeça, a marca consegue permanecer na cabeça e fazer com que esse consumidor seja divulgador da própria empresa. Também. As pessoas, no caso da marca Stella Artois, como é status, as pessoas fazem questão de mostrar a marca que elas quer que aquela marca se aproprie também da sua condição. Se eu parei o que eu estou fazendo para entrar no site da empresa, me cadastrar para participar da promoção, é porque eu tenho algum interesse. Que é a publicidade participativa, né? Ou seja, aí a gente vai para uma outra conversa onde a publicidade está mudando. Ao invés dela interromper você, ela está convidando você a participar e interagir com a marca de acordo com similaridades que você tem em relação àquela marca. Uma vez que eu interajo com o meu consumidor, ou que eu, consumidor, interajo com a marca, eu consigo traçar novos perfis, elaborar novas estratégias, conhecendo esse dito novo consumidor, para que ele permaneça consumindo a minha marca. Sem dúvida. E as marcas multinacionais estão percebendo isso. E marcas brasileiras também, né? Utilizando desses conceitos. A gente não fala mais de simplesmente comunicação, a gente fala de relacionamento. A marca tem que propor conteúdo, a marca tem que estar próxima, mas sem fazer, sem invadir, né? Porque as pessoas estão antiaderentes à publicidade intrusiva, digamos assim. Então, eu não preciso ser uma Stella Artois, eu não preciso ser uma grande multinacional para que eu possa compreender o meu consumidor. Eu posso ter a minha lojinha de suplemento alimentar, de suplemento vitamínico, eu posso ter a minha lojinha de hortifruti, enfim, eu posso ser um gestor de um pequeno ou médio negócio, mas ter a preocupação com quem é o meu consumidor, quem compra os meus produtos e quem recompra os meus produtos, é um indicador importante para saber se está na hora de crescer, está na hora de você fazer um freio, né, de você pisar no freio. De repente, essa recessão que está acontecendo, será que os meus clientes continuam comprando? Será que eles continuam vindo? Então, como é que eu sei isso? Existem ferramentas, o próprio CRM é uma excelente ferramenta, você ter um cadastro de cliente, enfim, é você conhecer quem será ou quem é o seu consumidor. Uma vez que eu sei desejos, necessidades, vontades, anseios, expectativas, eu tenho mais chances de oferecer aquilo que eles procuram, causando satisfação, que é o primeiro passo para a fidelização. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença, ao seu estudo, que contribuiu brilhantemente com a nossa aula. Gostaria de deixar um recado final para os nossos alunos. Quero agradecer o convite. É uma pena que o tempo é curto, porque falar de comportamento do consumidor é algo bastante amplo e complexo, e tenho certeza que ao longo das unidades aí da disciplina, os alunos foram se interagindo com esse assunto, mas que ele faz parte do dia a dia das empresas para sempre. No negócio, a gente tem que entender cada vez mais o consumidor. Muito obrigado. E, pessoal, não é utopia. É possível, é perfeitamente possível nós compreendermos o nosso consumidor. As teorias existem, os estudos existem, mas também os cases existem para que a gente possa se aprimorar deles e fazer da nossa empresa também um case de sucesso. Um grande abraço.